Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da última quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, e o título é O Benefício da Dúvida. Vamos lá. Há uma frase atribuída a Edmund Burke que diz o seguinte: um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Há alguns anos atrás, passamos por uma catástrofe mundial onde o controle pelo medo e desinformação foi, na verdade, um experimento social. Hoje, a verdade tem aparecido em doses homeopáticas, porém assustadoras e repugnantes. Aqueles que ousaram pensar, analisar fatos e questionar foram considerados insanos. E ainda atualmente, com as evidências sendo expostas, muitos ainda não conseguem enxergar. Novas narrativas surgem, disseminadas pela mídia, que servem ao sistema, que pretende dominar a humanidade e que, infelizmente, ainda engana os incautos. Não seriam ingênuos, mas talvez preguiçosos, pois nada mais está ficando oculto, e quem não quer ver, talvez o faça para não sair do conforto de suas vidas medíocres e enfrentar a realidade, assumir os enganos e passar a defender o que seja justo e bom. Vejo muitos replicando argumentos sem sequer analisarem os fatos e indícios de que novamente estão apenas tentando impor uma agenda que não serve à luz. Deveriam ao menos conceder aos que questionam o benefício da dúvida, dar a eles a oportunidade de argumentar, permitirem o debate, pois é assim que a sociedade evolui. Quando não se mede esforços para calar somente um lado, é inevitável perceber que algo está errado. Gritam para abafar o que não querem que seja ouvido. Contudo, diante de tanta exposição, a barulheira a cada dia surte menos efeito. Fatos são coisas teimosas e quaisquer que sejam os... Aqui abro aspas, tá? Que é uma citação. Fatos são coisas teimosas, e quaisquer que sejam os nossos desejos, as nossas inclinações ou os ditames da nossa paixão, eles não podem alterar o estado dos fatos e as evidências. Fecha aspas, citação de John Adams, segundo presidente dos Estados Unidos. É sabido que contra fatos não há argumentos, contudo, isso não se aplica a quem quer fugir à realidade ou moldá-la segundo sua própria visão de mundo, mesmo que totalmente equivocada. Muitos sequer sabem que defendem coisas nas quais nem acreditam e até mesmo condenam. Apenas não percebem, pois não buscam observar, pesquisar e descobrir por si mesmos através de uma análise e aprofundamento nas questões que se apresentam. Todos tivemos a mesma oportunidade de escolher ser joio ou trigo. Muitos que pertenciam a esse meio pervertido não venderam suas almas e nem abriram mão de seus valores. Preferiram abandonar a fama e os proventos abundantes, mas manterem-se íntegros. É lamentável e triste ver tanto desperdício. Assistir a seres que não conseguiram vencer suas tendências maléficas e perderam a oportunidade de evoluir através das experiências de tantas existências. As chances foram incontáveis e todas perdidas. As revelações estão chegando de forma veloz e isso está chamando a atenção de uma quantidade significativa de seres que estão aprendendo a ouvir e abrindo-se para o debate, o que nos traz alento e esperança de que muitos aproveitarão essa chance tão benevolente. Embora já cansados, estamos todos na torcida e aguardando de forma resiliente para que a luz avance cada vez mais, concedendo de forma amorosa e generosa o benefício da dúvida e acreditando na capacidade e bondade da humanidade, que fará com que a essência verdadeira possa abrir seus olhos e salvar suas almas. A gente está vendo aí, né, atualmente, né, a gente assim, nós estamos em tempos assim muito acelerados, né? E principalmente janeiro já começou assim acontecendo muita coisa, muita mudança no mundo inteiro. Eu falei no texto passado, acho isso, né, que a gente está vendo uma virada aí no mundo
E isso está sendo assim muito animador, né, para gente, porque as pessoas estão começando a perceber o que toda a manipulação, tudo que estava sendo feito até agora contra a humanidade, né, ah, com aquela fantasia, né, com aquela máscara, aquele disfarce de que era para o nosso próprio bem, mas as pessoas estão começando a perceber a verdade. E isso é para gente que já enxerga isso há algum tempo, é muito. Traz um alento, né? Traz uma esperança, uma alegria, né? De que as coisas estão realmente acontecendo até mais rápido do que a gente esperava que aconteceriam. E as revelações aí a cada dia mais intensas, muitos movimentos acontecendo. E infelizmente, algumas pessoas vão perder essa oportunidade evolutiva aqui, né? Porque nós, nós assim, passamos por muitas vivências aqui e essa vivência vai agregando, né? Essa bagagem de conhecimento. E quando a gente dá oportunidade, esse conhecimento aflora. Muitas vezes o fato de você escutar uma pessoa, dar oportunidade de alguém mostrar o ponto de vista dele, independente de você concordar ou não, isso sempre traz reflexões. E às vezes, mesmo que você discorde da pessoa, aquilo às vezes te acende uma luzinha para algum outro tipo de reflexão. E é importante esse movimento da gente também, porque já houve tempos em que a gente não aceitava também, né? Ouvir os posicionamentos dos outros, e a gente ficava irritado, acabava havendo muito conflito, e muitas vezes a gente também tentou impor o que a gente foi descobrindo, o que a gente foi percebendo, e assim, na maioria das vezes com a melhor das intenções, né? Quando a gente vê alguém que a gente gosta, principalmente, e é lógico que isso se estende a qualquer pessoa, a gente não gosta de ver ninguém passando por situações ruins, mas quando são pessoas mais próximas, pessoas que a gente ama, é mais difícil ainda a gente perceber que a pessoa está caminhando para tomando uma posição ou indo para algum lado não muito bom, às vezes perigoso. E assim, quando a gente teve a oportunidade de iniciar a trajetória do despertar, né, essa jornada do despertar, e a gente queria avisar os demais, queria alertar sobre coisas que a gente estava descobrindo, e a gente não teve, na maioria das vezes, esse benefício da dúvida, né? Da pessoa pelo menos te escutar e tentar, né? Pensar, será? Né? Dar uma chance da gente provar o que a gente estava falando. Né? E naquela época, infelizmente, a gente não conseguiria mesmo, né? Mas agora as coisas que a gente lançou a sementinha lá atrás estão se mostrando agora, estão se comprovando. Muita coisa está se comprovando do que a gente falou lá atrás. E isso é algo para a gente comemorar, né? Para a gente ficar feliz, não se envaidecer pelo fato né? Porque a gente brincava na época que falava que ia levantar a plaquinha. Eu avisei, mas hoje a gente já nem pensa mais, né? Nisso que a gente realmente torce para que as pessoas acordem, para que elas consigam enxergar que muitas vezes a manipulação é tão grande, principalmente quem ainda assiste mídia aberta, quem ainda assiste televisão, né? Porque é muita manipulação, a maioria das coisas é para distrair mesmo, para a pessoa não conseguir
fazer o trabalho que a gente vê, que a gente tem que fazer agora nesse período, que é o trabalho não é olhar para fora, é olhar para dentro, né? A gente precisa reconhecer e resgatar a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro potencial e a sabedoria que a gente já traz de todas as vivências. E a gente só vai resgatar isso quando a gente, né, silencia um pouco essas distrações, para aquelas pessoas que são muito assim, tem gente que assiste televisão o dia inteiro e tudo é filme, é série, é um monte de coisa, então ela está sempre voltada para fora, sempre distraída com tudo que acontece ao redor e ela não consegue se escutar. E essa é a intenção dessas distrações, porque esses dias até eu vi um vídeo, né, de um ator muito conhecido, né, de Hollywood, que é um dos que luta contra o sistema, e ele falando que a gente tá, que ele vê assim, que a gente está numa guerra espiritual, né? Então tem o bem e o mal. E aí a questão que ele fala, por que eles estão, né? Por que esse embate por seres, né? Por nós humanos que somos seres tão falhos? Por que eles valorizam tanto? Alguma coisa algum valor a gente tem que a gente nem sabe que tem, né? Porque senão senão essas potências não iriam perder tempo, né? Com uma espécie que não valesse a pena. Então, a gente precisa resgatar a nossa verdadeira essência, a nossa fazer aflorar, deixar aflorar a nossa verdadeira luz. E neste momento que a gente está passando agora, a nossa luz, o nosso potencial, as nossas vibrações, elas são muito importantes para esses tempos, para esses trabalhos agora que estão acontecendo, nesses tempos de lições finais e de transição planetária. Hoje, inclusive, que eu estou gravando esse vídeo, é um dia que está tendo o alinhamento de todos os planetas, é um dia que diz que as energias estão potencializadas, então é um momento até importante esses dias agora que se seguem, da gente reforçar, né, o nosso poder de criação, né? Hoje eu nem falo mais cocriação, eu entendo que nós temos o poder de criar, né? Que a gente não entendia, porque inclusive quando, né, nós, os cristãos, que quando Cristo falava, vós sois deuses, tudo que eu faço vocês podem fazer e muito mais, a gente não entendia isso. E muito. Os bichinhos aqui tá calor, viu, gente? E muito do que. E a gente foi muito manipulado, inclusive, né, por dogmas religiosos, para que a gente realmente não percebesse esse nosso valor, para que a gente não acessasse essas nossas capacidades, o nosso verdadeiro poder, não acessasse o nosso eu superior e, e se mantivesse naquela condição de sempre se achar inferior. Isso acontece, isso a gente vê que é uma coisa que acontece em todos os níveis, né, gente? Na nossa sociedade, essa divisão que se faz, que se fez, né, justamente para nos enfraquecer como humanidade, de colocar sempre eles contra nós, dividir por cor de pele, dividir por gênero, dividir por religiões, por ideologias. Essas divisões, elas têm um propósito, né? Porque é justamente de fragmentar a humanidade e fragilizar. Porque enquanto as pessoas estão distraídas, disputando, eles conseguem controlar, né? O caos causado faz com que a manipulação seja mais eficaz. Então, é a manipulação através do caos. E é isso que a gente tem que tentar agora reverter, né? Então, assim, quando a gente concede o benefício
da dúvida, quando você pelo menos para ouvir alguém que você não pode não concordar com o que a pessoa diz, você está minimizando esse conflito e você está talvez abrindo espaço para ser ouvido também, porque quando você concede esse benefício, você está abrindo, está fazendo com que a pessoa talvez também te devolva isso, né? A lei do retorno, na verdade, a lei da semeadura, que a gente semeia, escolhe. Então é um momento de realmente a gente tentar agora, a gente está tendo oportunidade de diminuir essas distâncias que foram criadas, essas divisões, porque como muita gente está percebendo já essa manipulação, então as pessoas acabam se unindo em torno de algo que beneficia a todos. E assim, as pessoas estão se unindo em torno da verdade, na verdade, buscando, né, os fatos mais o que a realidade está mostrando. E as máscaras estão caindo e são tantos abusos acontecendo, né? Então, as pessoas que têm realmente uma essência boa, elas conseguem enxergar essas injustiças e elas sabem que se elas compactuam com essa injustiça, isso vai se espalhar e em algum momento vai atingi-las também. Agora, tem aquelas que a gente sabe que, né, principalmente quem ganha com essa disputa, quem ganha com esse conflito, e são pessoas que não têm valores morais robustos, são pessoas que têm um preço, que se vendem, né? Então, elas vão continuar lutando para conseguir se manter no controle, porque para elas o que mais importa é o ter e não o ser. Então, assim, muitas dessas pessoas que eu falo, né, no texto, que tinham, né, visibilidade, carreira, fama, tudo, muitas abriram mão disso para não abrir, porque aquilo contrariava os valores delas, os princípios dela, a moral delas, e eles não conseguiram. Isso era um conflito que não dava para administrar. E a gente vê aí cada dia mais relatos de pessoas que estão abrindo mão de todo esse glamour, né, que se criou, que eles fazem, né, fizeram com que fosse algo tão importante, né? Tanta gente sonha em ser famoso, em ter muitos bens, muitas propriedades, não sei o quê. E mas às vezes abre mão dos próprios valores para conquistar isso através de meios não muito corretos, não muito honestos nem morais. Então, mas aquelas pessoas que têm isso muito forte dentro delas não vão quando elas perceberem que elas estão ultrapassando o limite delas, elas vão voltar atrás. E tem muita gente que, infelizmente, principalmente quem é muito ligado à mídia, né, que fica repetindo, que cria narrativas mentirosas e tal, e essas pessoas ficam repetindo as coisas que a mídia coloca lá, fica o tempo todo, né, ali bombardeando, mas elas não percebem que na verdade elas estão defendendo, elas estão ali repetindo coisas que na verdade nas quais elas não acreditam, elas não vivem aquilo, né? Então assim, a gente vê muitas essas ideologias que defendem certas coisas que a gente não concorda, né? Que a maioria das pessoas que são boas pessoas, que são pessoas generosas, caridosas, tal, não concordam. E, e elas defendem as pessoas, assim, por exemplo, políticos, artistas, que defendem essas coisas. Eu não posso falar aqui abertamente tudo, né? O que seria, mas elas não concordam com aquilo, elas defendem as pessoas que apoiam certas causas que elas com certeza não defenderiam. E elas não percebem.
E aí e acaba assim, e eles manipulam para que elas tenham, sejam contrárias a outras pessoas, que na verdade são pessoas que defendem os valores que elas acreditam. Então é uma narrativa, eles criam narrativas que eles distorcem tanto as coisas e infelizmente as pessoas às vezes não percebem. E é uma pena, porque para que, que a gente atinja, né, as energias de quinta dimensão, energias mais amorosas, essas pessoas vão precisar entender esse movimento, precisar parar de defender certas pessoas e certas narrativas. Mas eu percebo que há um movimento aí acontecendo e que está mexendo demais. Então, isso vai acabar forçando muita gente a sair da zona de conforto, a sair das distrações e encarar a realidade, encarar os fatos, né? Porque mesmo que a gente não queira olhar para os fatos, eles estão aí e eles não vão mudar, né? O fato, né? O fato de você não querer olhar para o fato não vai fazer com que ele deixe de existir. Então é mais ou menos isso da gente ser um pouco mais flexível e aproveitar todas as experiências de tudo que está acontecendo agora, de tudo que está movimentando e, e sermos bem observadores, porque nós estamos vivendo um momento em que muitas coisas estão se mostrando e quanto mais mais atenção a gente tiver, mais a gente entender o que está acontecendo, mais a gente vai aproveitar todas essas lições e isso vai nos dando, inclusive, a certeza de que a gente trilhou o caminho correto, a gente fez as melhores escolhas, porque o que a gente lá atrás acreditou, mesmo sem ter ali as comprovações, hoje a gente tá vendo que realmente a gente estava certo em muitas coisas. Então, assim, a gente deu um salto de fé. A gente é aquela coisa de colocou o pé sem saber se tinha chão. E hoje a gente está vendo que a gente já estava naquele movimento do sentir, porque hoje nós estamos vivendo o momento, a época do sentir. Então, é muito importante que a gente perceba, que a gente comece a validar as nossas percepções, acreditar nas nossas percepções, na nossa intuição e na nossa capacidade de observar e de entender o que está acontecendo e do quanto a gente contribuiu e do quanto a gente ainda pode contribuir para que esse movimento não pare e se acelere cada vez mais e que a gente atinja as energias pelas quais a gente tanto esperou, né? Dessa nova era de muito mais luz, pela qual a gente se manteve firme nos nossos propósitos, nos nossos valores, nos nossos princípios, a gente acreditou, a gente enfrentou muita coisa e hoje a gente está colhendo os bons frutos, né? E que muito mais pessoas possam ter essa oportunidade agora, né? Mesmo que seja de uma forma mais difícil, talvez, porque as coisas vão começar a acontecer assim, né? De um, de uma vez, vindo com muito mais intensidade do que quando a gente começou esse caminho. A gente foi, apesar de ter sido assim algumas situações, algumas revelações terem sido muito difíceis de assimilar, mas a gente teve esse tempo de ir, né, percebendo, de ir conhecendo, de ir assim em doses e acessando as informações. E vai ter gente que vai ter que trabalhar tudo isso de uma vez, né? Mas e
a gente se disponibiliza, né, a também dar um suporte para quem se mostrar interessado, para quem nos procurar, né? Sempre a gente tem que respeitar que as pessoas aceitem ou não, né? A gente não pode impor, mas a gente tem que estar disponível de forma amorosa e generosa para acolher muita gente aí que vai precisar, com tudo isso que está se revelando e com tudo isso que está acontecendo, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.